Tempo Real, com Berenice Seara. Berenice Seara conosco sempre aqui no Todo Rio, às quintas-feiras, mais ou menos nesse horário aí, entre 10h30 e 11h40, Berê. Todo dia uma operação, eu nem sei onde a gente tá, o bicho pegando no estado do Rio de Janeiro, e claro que isso tem impactos políticos tremendos e geralmente na Assembleia Legislativa. E aí, Berê, bom dia. Então, você acabou de usar a expressão caso de polícia. Estamos aqui fazendo uma coluna sobre política, mas ultimamente mais afeita aos casos de polícia, né? Mais um, a gente estava brincando aí que não se morre mais de tédio, morre-se de tédio, porque já está virando um tédio. E hoje, voltado diretamente para o Instituto Rio Metrópole. Para quem não está ligando ao nome à pessoa, Andreasa, o Instituto Rio Metrópole, comandado por Davi Perini Vermelho, mais conhecido como Didê, vem sendo responsável por aplicar gigantescas somas de dinheiro do governo do estado, todas as vezes envolvidas em algum tipo de polêmica, de questão. Recentemente, a gente lá no Tempo Real costuma acompanhar o Rio Metrópole com lupa, já há bastante tempo, porque chama muito a atenção, chamam a atenção os valores e a forma de aplicação desses recursos, que foram bem, receberam mais ainda, ficaram mais fortes, mais robustos depois da venda da SEDAI. Então coincide um pouco aí. Em tese, um instituto para fazer políticas metropolitanas, na realidade mais um instrumento de fazer políticas eleitorais e de fazer contratos e coisas menos republicanas ainda. Recentemente a gente até falou de um contrato de 99 milhões de reais para fazer um mapeamento da região metropolitana, que inclusive foi barrado, não saiu, foi barrado pelo TCE, pela Justiça, enfim. Então, assim, eram vários e vários contratos, uns atrás dos outros, tinha desde asfaltamento até mapeamento e um instituto controverso, como a gente pode ver pelas investigações de hoje, mais do que controverso, né? Didê foi, por 2 mandatos consecutivos, né, presidente, 3 na verdade, da Câmara Municipal de São João de Meriti, antes de assumir esse cargo. Era um cargo ali com muitos amigos influentes no governo e na Câmara dos Deputados, né? Próximos de vários deputados, inclusive do deputado Júlio Lopes, do PP, tem uma proximidade grande. E a própria figura do Didê é uma figura controversa, uma figura muito conhecida, muito falante, muito bem relacionada, desses do folclore da política do Rio. Mas uma coisa é folclore, outra coisa é a parte policial que a gente está vendo hoje. Mais uma. E de surpresa e de roldão, para não dizer que a gente não falou dela, da Assembleia Legislativa, dentro dos mandados de prisão hoje tem um que acabou de ser cumprido, inclusive. Porque, Berê, o cara não chega nesse lugar, o tal Didê, sem padrinhos, né? Sem quem olhe por ele, certo? Sim, e citamos aqui alguns, né? Alguns deles muito bem relacionados no Executivo, na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa, tem ali os seus interlocutores. Hoje foi preso nessa operação Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Só pra gente situar. Sim, que fase, né? Que fase dessa turma aqui no Rio de Janeiro. Mas já tem uma repercussão, essa operação, essa prisão, já deu tempo de ter alguma repercussão na Alerj, como estão reagindo lá? É o partido do presidente da Alerj, é o partido de Flávio Bolsonaro, é um partido é o partido de Cláudio Castro, é um partido cuja base ali, pelo menos na Assembleia, tá toda derretida, né? Então, Andreasa, ainda estão, acho que ainda o momento ainda é de avaliar o tamanho do rombo no casco. A gente ainda não tem essa informação. O Alexandre Knoploch, nas últimas eleições, ele já ficou como suplente, mas assumiu, né, por conta de
Dr. Serginho ter sido eleito prefeito de Cabo Frio, enfim, foi abrindo vagas e ele conseguiu o seu mandato, né? Mas ele foi muito bem votado em 2018. Era um daqueles bélicos da tropa de choque. Tava na tropa de choque, Isso, da Assembleia. Aí ele ficou um tempo fora, voltou recuperando espaço ali. Ele tem bastante espaço hoje na Assembleia, tem várias comissões nessa mudança aí da Assembleia Legislativa agora com as comissões permanentes. Ele conquistou muito espaço, tem feito barulho nas redes sociais, inclusive usando as redes sociais para denunciar integrantes do seu próprio partido que estavam recebendo, conversando ou arrastando uma asa mesmo para a candidatura do ex-prefeito Eduardo Paes. Ele tem se notabilizado por isso nos últimos tempos. É sempre muito barulhento, não vou falar atuante, vou falar pelo menos barulhento na Assembleia. E assim, o pai dele, o Maurício, já esteve na SEDAI em gestões passadas. Então, assim, são pessoas que estão sempre ali com alguma influência no executivo. Aquilo que a gente falava, né? Dessa mistura entre o legislativo e o executivo, que no Rio chega às raias ali não vou dizer que seja alguma coisa criminosa, mas é um pouco acima do que a gente vê no resto do país, né? Berenice Seara. Eu tava dando uma escutada aqui aos poucos enquanto fazia os jornais ao longo dessa manhã, na transmissão ao vivo também da Alerj, para ver se haveria, como até o Andreasa questionou, alguma manifestação. Por hora nada. Alguns muito próximos de Quinoploc, citando aqui como exemplo Rodrigo Amorim, já tiveram a palavra várias vezes hoje em plenário e não fizeram nenhuma menção à operação, e o Quinoploc nem apareceu até agora. Essa tem sido até uma rotina na Assembleia. Quando tem alguma coisa de muito polêmico, não se toca no assunto. E eu diria assim, pela boa vontade a gente diz, tá muito cedo para não cometer nenhuma injustiça e tal. Mas o que a gente imagina também é que tem ali o seu corporativismo, um não vai falar do outro, até porque tem gente ali que pensa, posso ser eu amanhã, né? Telhado de vidro, né? Pode ser eu amanhã. Então, assim, há essa regrinha não escrita, tipo, no dia do terremoto, é melhor procurar um lugar seguro e ficar quieto esperando para ver no que dá, né? Não só pode ser um deles amanhã, como o próprio João Boeri trouxe pra gente há pouco, o Ministério Público já planeja pelo menos mais 2 operações, disse na entrevista coletiva, relacionadas a problemas no Instituto Rio Metrópole, e uma delas deve ser pautada até pelas indicações políticas. Eu lembro que no mês passado a gente trouxe um levantamento mostrando que cerca de 60% dos cargos comissionados no Instituto eram ligados diretamente a estruturas de comando. Então era todo mundo lotado na presidência, na chefia de gabinete, mais da metade do Instituto de chefe para dar em vender, e muitas dessas nomeações questionáveis, né? Filho de diretor, técnico de futebol, pai de cantor, uma galera que nem tem tempo disponível para poder estar fazendo os supostos trabalhos aí, projetos metropolitanos, né, Bíblia? Então, a gente pode dizer aí que havia, a gente sempre fala da Bolsa de Apostas, né? A gente falou da Bolsa de Apostas da Alerj, tem a Bolsa de Apostas no governo também. E ela vem se mostrando aí vencedora, porque o Instituto Rio Metrópolis, a Secretaria de Transformação Digital, que inclui Proderj, e a área ambiental, incluindo o INEA, eram 3 das áreas de boa parte das apostas, do tipo, onde vai dar problema. Já havia isso, né? Aquele ministério que se dizia que o Lula devia fazer no governo, lembra que virou famosa essa frase? Então, já se sabia que eram áreas, né, que certamente apresentariam problemas mais à frente. Aquela famosa frase, não resiste a uma investigação. Eram 3 áreas que sabíamos que não resistiriam a uma investigação, e os últimos tempos aí, no passado recentíssimo, tem provado isso, que eram áreas realmente, né, prontas para estourar em escândalo, né? Berenice Seara, Carlos Andreasa, tá de volta na semana que vem com a gente. Terça-feira no Band News Rio, primeira edição. Quinta-feira, sempre aqui no Todo Rio.
tempo real, não percam. Em tempo real estarei aqui a postos. E um bom fim de semana, né? Porque amanhã já é sexta-feira para todo mundo. Para nós, com certeza, será. Um beijo, Berê. Inclusive para os presos, né? É isso aí.